feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe. They say that all you need is faith, but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace. Cause you need someone to lift you up, yeah, make right all the things you've done. Cause on your own you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe, if you believe, yeah. You can do anything, you can do anything, you can do anything if you believe. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe, yeah. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. You feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans. Professor Gustavo, bom dia, querido. Bom dia para todos, tudo bem? Obrigado pelo convite, Rosivaldo. Estamos aqui para ajudar vocês aí, tentar somar aí nesse congresso. Parabéns, ficou bem caminhado após o treinamento HIIT. Agora vamos entrar em um dos temas principais, né? Que as pessoas precisam entender um pouco mais sobre os programas de emagrecimento, treino de força. Então agora, Gustavo, fica à vontade. Ela dá uma lida no seu currículo, mas é muito extenso, já vai perder 5 minutos. Fica à vontade, Gustavo, para se apresentar e vamos pra cima. Muito obrigado. Bom, primeiramente aí, bom dia a todos, tá? É um imenso prazer estar aqui falando com vocês. Vamos falar de um tema que eu sou suspeito, que eu gosto muito, né? Que é treinamento de força e emagrecimento, né? Hoje está se falando muito de treinamento de força voltado para essa parte de emagrecimento. Não só mais hipertrofia, né? Ganhar massa muscular. Agora a gente está indo uma outra vertente com o emagrecimento. Rosivaldo, eu vou compartilhar já os meus slides, que os meus 2 primeiros slides têm uma breve apresentação minha, já apresenta aí a gente já... Fica à vontade, meu querido. Vamos? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Tá mudando meu slide? Sim. Tá bom. Você não vai ficar se vendo, mas a gente tá lhe vendo, qualquer coisa. Ou você só coloca mais pra baixo um pouquinho esse ícone do Meet. Isso, coloca mais embaixo. Isso, aí pronto. Então vamos lá. Bom, deixa eu cortar isso aqui. Bom dia a todos. Aqui quem fala com vocês é o professor Gustavo Almeida, tá? Vou fazer uma breve apresentação para vocês e aí a gente já começa o assunto de hoje, certo? Bom, eu sou doutorando em Educação Física pela Universidade São Judas Tadeu. Eu sou mestre em Educação Física também pela Universidade São Judas Tadeu. Eu tenho pós-graduação em Biomecânica pela FMU, que também é onde eu me formei, né? Eu faço parte do grupo de pesquisas, assim como o Adriano, o professor Vinícius, o Roberto Douro, que se apresentaram aí ontem, do grupo GETAFES, que é um grupo de pesquisas que nós temos aqui na Universidade São Judas. Eu sou docente dos cursos de pós-graduação da Faculdade Forte e da Personal Especialista, com as matérias todas voltadas aí para treinamento de força. Autor e coautor de capítulos e artigos científicos também todos voltados a treinamento de força e palestrante. Eu tenho um hobby, né? Uma vida paralela a isso. Eu sou atleta fisiculturista, já tem mais de 16 anos, comecei lá em 2010. Eu tenho mais de 45 campeonatos disputados, sou atleta pelas marcas Black School, Amido Mel. Os títulos mais importantes que eu tenho, eu sou vice-campeão do Arnold Classic Brasil 2016, fiquei em quinto lugar do Mister Olímpia Brasil 22, eu sou campeão Mister Olímpia South América 2022, que foi realizado lá na Argentina. Então, bom dia a todos, e vamos então começar o nosso bate-papo de hoje. Separei para vocês algumas coisas do que a gente tem hoje de mais atual, referente a treinamento de força e o emagrecimento. Eu vou começar mostrando esse videozinho curtinho para vocês, que é pra gente já começar
a entender aonde esse assunto vai chegar. Shannon, Isaac, 5'9", 300 pounds, 32 years old. What the hell is that? Can I get a, what's that? You're captivating. Yes, can I get a, let's make change. Which one's your name was? I just size you. Someone really shout from this. It's going to be my hair stomach. É um vídeo que eu gosto muito, porque ele vai retratar bem do que vem acontecendo hoje com o mundo, né? A gente está vivendo aí cada vez mais uma pandemia de obesidade, né? Daqui a pouco a gente vai ver alguns dados aí sobre obesidade aqui no Brasil e no mundo. E só que tem aquilo, a gente tem um fator que a gente sabe que a obesidade ela pode estar relacionado à parte genética, problemas de saúde, algumas questões aí relacionadas a doenças crônicas que a pessoa pode desenvolver obesidade. Porém, a gente tem uma grande parcela das pessoas com sobrepeso ou com obesidade que acontece por causa das escolhas que elas fazem, né? Seja ela alimentação, no estilo de vida, e isso vai acabar gerando esse maior problema que a gente tem no mundo aí, que é de obesidade. Eu costumo falar que a gente precisa gastar muito tempo dentro de uma academia ou fazendo uma atividade física pra gente não gastar lá na frente, ó, muito tempo aqui, né? Então eu falo que a academia é o seu convênio de saúde mais barato que você vai pagar. E se você quer economizar em remédio, lá no futuro, começa a fazer academia hoje, começa a fazer exercício, começa a fazer atividade física hoje, porque lá na frente a sua saúde vai agradecer, né? E aí a gente vai falar sobre treinamento de força. Treinamento de força, quando a gente fala em treinar, musculação, a grande maioria vai pensar em duas coisas, gente. Primeira coisa, hipertrofia. Segunda coisa, força. Todo mundo, a grande maioria, por muito tempo, achava que ir pra academia, fazer musculação, era sinônimo de você ir pra hipertrofiar, ganhar massa muscular, ou ficar mais forte. Porém, hoje, isso vem mudando. O treinamento de força, aí, segundo os estudos, vem mostrando que o treinamento de força ele vai contribuir na prevenção e no tratamento de doenças e também na manutenção da saúde. Então ele é relevante para a gente ter uma melhora na qualidade de vida das pessoas. Sem falar que as evidências mostram correlações cada vez mais positivas entre o treinamento de força e a manutenção da saúde física, como a redução dos agravos de doenças crônicas, e a gente vai ver também do emagrecimento. Eu tenho certeza absoluta que se eu perguntar para vocês, gente, me dá aí pelo menos 1 ou 2 benefícios de que fazer musculação é bom para a saúde e para a qualidade de vida. Eu tenho certeza que vocês vão me dar vários, né? Não só 1 nem 2, mas vários. Então hoje a gente tem mostrando aí com relação às evidências científicas que musculação, treino de força, ajuda a combater e tratar a ansiedade, insônia, depressão, hipertensão, diabetes do tipo 2, a obesidade, que é o assunto de hoje, o estresse. Então, no geral, musculação está indo além da estética. A gente está falando, gente, de redução da mortalidade, tá? Então a gente consegue aí combater um monte de doenças e problemas de saúde com musculação e não com remédio. Por exemplo, uma pessoa com diabetes do tipo 2, que é aquela que ela desenvolve, não aquela que ela nasce, se ela começa a treinar, a maioria ou para de tomar remédio ou diminui aí a quantidade de concentração da dosagem de remédio que elas estão tomando, a mesma coisa com hipertensão. Então a gente tem cada vez mais evidências de profilaxia, de que musculação está cada vez mais relacionado à saúde. E aí vamos falar uma coisa aí que eu acho que a grande maioria sabe, mas vocês vão entender por que isso é tão importante pra gente falar de emagrecimento. Todo mundo vai envelhecer. E, infelizmente, aí a idade vai chegar para todo mundo. E todo mundo vai sofrer com isso daqui, ó, sarcopenia ou dinapenia, né? Essa palavra ela é de origem grega, que é sax, significa carne, e penia, perda. Então, se a gente for pegar o pé da letra, então é perda de carne, né? Perda de massa muscular. Isso vai acontecer por quê? É uma patologia que vai ser caracterizada por uma progressão de redução da massa muscular. E, consequentemente, a gente vai perder força. Por isso que velhinho, quando vai perdendo muita massa muscular, eles vivem tomando tombo na rua, caindo, porque eles vão perdendo força, né? E isso vai diminuindo a velocidade de contração muscular, que vai piorar totalmente a parte de desempenho físico. E o que significa sarcopenia quando a gente vê essas fotinhas? Nada mais é que isso daqui. A gente tem uma massa muscular, e aí, com o tempo, essa massa muscular ela vai perdendo, né? O diâmetro dela vai diminuindo, e no lugar vai havendo uma reposição de gordura, uma substituição da massa por tecido adiposo, né? Pelo tecido de gordura. E quando a gente fala de sarcopenia, homens, isso começa cedo na gente. Com 30 anos, a gente já começa a ter uma redução de todas as nossas partes hormonais e a gente já começa a entrar em estado de sarcopenia. Só que a gente não consegue ver isso, né, a olho nu, a gente consegue isso ver a longo prazo, mas já começa a partir dos 30 anos. E, infelizmente, mulherada, eu tenho uma notícia muito ruim pra vocês. A grande maioria da sarcopenia vai ser muito maior em mulheres devido às partes hormonais aí que são afetadas com o decorrer da vida, né? Principalmente com a parte de redução de hormônio, menopausa, enfim. Então, o que vai acontecendo? Durante a vida, a gente tem lá ganho de massa e ganho de força, até que chega uma parte aqui no momento da nossa vida que estabiliza e começa a diminuir. Então, a gente começa a ter uma queda da massa, dos músculos, e, consequentemente, olha a força da gente também como vai caindo. Então, isso é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Sarcopenia está relacionado a perda de força, potência muscular e de resistência muscular. E, consequentemente, tudo isso vai gerar a gente ter dificuldade em realizar atividades básicas do dia a dia, como sentar e levantar de uma cadeira, ou com peso, né? Quedas e fraturas, e, como disse, tarefas do dia a dia, seja sentar, seja estender uma roupa. Por isso que os idosos cada vez sofrem mais com isso, né? E a consequência principal disso é que aumenta cada vez mais a parte de inatividade física e sedentarismo. Mas temos uma solução para isso. Qual, Gustavo? Treinamento de força. Se a gente começar desde cedo a fazer musculação, a gente vai conseguir gerar massa e retardar ou até reduzir completamente todo esse processo que a gente vai ter de sarcopenia. Tá, Gustavo? Mas legal. A palestra que você veio dar hoje, ela é sobre emagrecimento. Por que você está falando de sarcopenia? Aí é que tá, gente. Os estudos hoje, eles vêm mostrando cada vez mais que quando a gente faz musculação, quando a gente faz o ato de contrair um músculo, que a gente vai gerar
aumento de massa ou manter a massa, mais ganhar massa muscular, a gente tem uma capacidade do nosso músculo, que é uma capacidade endócrina. Os nossos músculos, conforme a gente vai aumentando, hipertrofiando, aumentando a força e fazendo todo esse processo de contração que a gente faz na musculação, a gente libera proteínas chamadas miocinas. E a gente libera mais de 650 miocinas que vão fazer parte, como vocês podem ver, de várias coisas e várias regulações que a gente tem no nosso corpo. Cérebro, osso, nossos órgãos. Então a gente vai falar para vocês que as miocinas, além de estarem responsáveis por processos anti-inflamatórios, antioxidantes, estabilizadores de membranas celulares, elas estão relacionadas à função metabólica e gasto energético. Por isso que eu falei de sarcopenia. Quanto mais massa muscular, quanto mais massa preservada o indivíduo tem, essas miocinas mais vão atuar no nosso organismo e elas têm principal função de também regular a nossa parte metabólica e gasto energético. Então, o que eu tô falando quanto mais massa, mais força, metabolismo mais acelerado e melhor vai ser seu gasto energético. Isso é importante por quê? Emagrecimento. Então, quanto mais forte, mais massa eu tenho, melhor vai ser favorecido o meu emagrecimento. E aí, estudos recentes, tá? Recentes mesmo, eles vêm mostrando que todo corpo, todo ser humano tem uma proteína que chama miostatina. Todos nós. E essa miostatina é uma proteína que ela é tão sacana, minha gente, mas ela é sacana. Sabe por quê? Porque ela inibe a nossa hipertrofia. A gente quer hipertrofiar e a miostatina ela meio que dá aquela brecada. Ela fala, você não vai hipertrofiar mais do que isso aqui, não. Você vai ficar mais ou menos até aqui. E aí os estudos vêm mostrando que uma das miocinas que a gente libera com a musculação é a irisina. E a irisina, ela já tem o papel oposto da miostatina. Ela vai favorecer a hipertrofia. Então, inibe a miostatina. Então, quanto mais treinamento de força eu fizer, mais musculação eu fizer, mais irisina eu vou jogar na minha corrente sanguínea, no meu corpo. Vou conseguir ter uma maior inibição de miostatina e vou favorecer a minha hipertrofia. Favorecendo a hipertrofia, eu melhoro o meu emagrecimento e minha taxa metabólica. A miostatina é muito maior em pessoas obesas, sedentárias, aquelas que ficam muito tempo sentado. E a irisina, ela é muito maior em pessoas que são ativas e que fazem treinamento de força. Então, essa miocina, que hoje está sendo tão estudada, que é a irisina, ela só vai ser em grande concentração, principalmente quando a gente tem treinamento de força. E tendo maior irisina, os estudos mostram que a gente tem maior prevenção de demência, ajuda na formação óssea, ajuda na diminuição da resistência à insulina e, principalmente, irisina está relacionada ao aumento de metabolismo. Quanto maior o meu metabolismo, maior é o meu cenário para eu conseguir estar emagrecendo, para eu diminuir esse meu tecido adiposo. Aqui eu trouxe para vocês, só para vocês entenderem o papel da miostatina. Isso daqui não é uma montagem, tá? Isso daqui são animais que eles sofreram mutações genéticas aí, mas ou por pesquisa, ou eles aplicaram, ou conseguiram inibir a miostatina, para vocês entenderem como é que funciona. Se um ser humano ele não tivesse miostatina, ele hipertrofiaria muito fácil. Então a gente tem aqui um boi que ele foi mudado geneticamente sem miostatina, esse cachorro ele não é uma montagem, ele é de verdade. E aqui a gente tem comparação de ratos também que foram mudados geneticamente, um ratinho normal e um ratinho sem miostatina. Aqui a gente tem um ratinho, um corpinho dele normal, e olha o ratinho todo hipertrofiado sem miostatina. Então é isso que eu tô querendo dizer para vocês. A irisina tem esse papel de inibir a miostatina, para a gente ter um melhor cenário, para a gente conseguir aumentar a hipertrofia e nisso aumentar o nosso metabolismo. Então, se a gente fala de treinamento de força, a gente tem aí diversos benefícios. A gente tem desde a melhora de força, a endurance nas atividades do dia a dia e no ensino de qualquer esporte que a gente vai fazer, potência muscular, a gente fortalece os nossos tendões, a gente melhora a nossa densidade mineral óssea, a gente tem uma melhora nos desempenhos do esporte, nas atividades recreativas, na nossa função cardiorrespiratória, na função metabólica, na nossa agilidade, velocidade, equilíbrio e principalmente redução da adiposidade corporal e emagrecimento. Isso é engraçado, porque se a gente pega anos atrás, né, e não precisamos ir até muito distante, a gente uma coisa de 5, 10 anos atrás, quando um aluno queria emagrecer, grande parte das academias colocava o aluno na esteira. Ah, quer emagrecer? Opa, vai pra esteira. Porque associava que emagrecimento estava relacionado a exercícios aeróbicos e não a treinamento de força. E hoje, olha como o jogo mudou. Hoje a gente vai ver que a gente tem provas aí cada vez mais que mostram e comprovam que o treinamento de força é o principal esporte ou atividade física que a gente tem aí que vai te ajudar no emagrecimento. E por que eu tô querendo falar tanto de emagrecimento? Porque, infelizmente, como eu disse, isso é uma questão não só no Brasil, é uma questão que está acontecendo aí no mundo inteiro, tá? 68% dos brasileiros estão acima do peso. 31% da nossa população já está com obesidade, que equivale a uma pessoa a cada 3, e 37% já está com sobrepeso. Se a gente for, então, para Estados Unidos e China, que são também as duas principais potências mundiais que a gente tem, nos Estados Unidos, 44% da população já está com obesidade, 75% com sobrepeso. China, 9% da população com obesidade, 45% com sobrepeso. E aí, se a gente pega só Brasil, agora, em 2026, no início do ano, saiu uma matéria falando que a obesidade cresce 118% no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, tá? Estamos falando de um referente de 2006 a 24. E aí é que tá a nossa função aí, quem é profissional da área da saúde. Eu não estou falando só com personagens trainers, professores de educação física, eu estou falando com todos, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, todos nós temos como função tentar incentivar. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam que elas precisam, não digo estar sarada, com um corpo forte, mas elas precisam estar longe dessa linha de obesidade e sobrepeso, por questões aí de saúde, tá? E segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade ela já é uma epidemia global crônica. Já temos 1 bilhão de pessoas, ou seja, uma em cada 8 pessoas, sendo 500 milhões de adultos e um número crescente cada vez mais em crianças. E quando a gente fala, então, de obesidade, a gente está falando de grandes problemas aí à saúde, não só o fato estético da pessoa estar obesa ou com sobrepeso. Estou falando de saúde, qualidade de vida. Olha o quanto afeta em outros quesitos da nossa vida aí você estar com obesidade. Vamos voltar um pouquinho lá na época da pandemia, lá na época do Covid-19. Olha o que a gente tem de estudo mostrando. Que as pessoas magras, tá? Elas pegavam o Covid e a duração da eliminação viral era curta. Então ela pegava, os sintomas iam aumentando, só que chegava uma hora que, pum,
eliminava logo o vírus do Covid. Olha o que acontecia com a pessoa com obesidade. Ela pegava, olha o tempo de duração que essa pessoa ficava com Covid, só subindo, e só depois ela melhorava. Olha o tempo de duração que ela teve e olha o tempo de duração que uma pessoa magra teve. E se a gente pega lá nos Estados Unidos também, ó, março de 2020, se a gente vai ver as pessoas que foram internadas por Covid, no geral, 48% foi internada por causa de obesidade, só perdeu um pouquinho para os hipertensos. Só que olha agora, se a gente pega pessoas de 18 e 49 anos, e 50 e 64 anos, elas foram internadas com Covid, 59% foi porque tinham obesidade, 49% também foi porque teve obesidade, ou seja, elas ganharam da hipertensão, doença pulmonar e diabetes. Só nos mais velhos, ou igual, ou maior, é que quem ganhou foi os hipertensos, mas eles também ficaram em segundo lugar. Então, não só Covid, mas qualquer doença que a gente possa vir a pegar estando obeso, você já vai ter um agravante do tempo de duração que isso daí vai ficar no seu corpo, e infelizmente pode gerar outras consequências só pelo fato de você estar obeso. Então, quando a gente fala de obesidade, a gente está falando, gente, de um corpo doente. E quando eu falo um corpo doente, é o corpo que vai desde a cabeça até a sua saúde, por exemplo, dos pés, porque pega o sistema linfático. Então, é de ponta a ponta. Então, você tem problema no sistema nervoso, respiratório, metabolismo, seus órgãos, sistema reprodutivo, tudo. Tudo que você vai pegar em um corpo obeso, que ele está totalmente inflamado, você vai ver e achar algum problema de saúde. Então, quantas vezes eu escuto isso aqui, gente? Ah, eu sou feliz assim, o que importa é a beleza interior. Não é? É a beleza interior. Aí é que eu falo, então vamos dar uma olhadinha na beleza interior? Então vamos ver. Olha como é a beleza interior que é mais linda, né? Isso daqui é para dar um choque mesmo. Eu vivo mostrando isso aqui nas minhas aulas e para alunos meus que estão com obesidade ou sobrepeso, que são preguiçosos. Isso daqui é um coração de uma pessoa saudável. Isso aqui é o coração de uma pessoa com obesidade. Olha o tanto de gordura visceral. Então essa ideia de o que importa é a beleza interior, ó, nem a beleza interior tá salvando, tá? Então, a pessoa precisa, sim, se cuidar, se preocupar com a saúde e se preocupar com a obesidade, né? A gente tá vivendo até num mundo em que se está romantizando a obesidade. Ah, e a gente tem que aceitar as pessoas como elas são assim, ela é feliz assim. Legal, as pessoas são assim, são felizes assim, só que a gente não pode esquecer, pessoal da área da saúde, que a gente tá lidando com pessoas com doenças, tá? Então, cabe a nós tentar reverter ou melhorar esse quadro, certo? Eu costumo falar que até o Batman entendeu que ele não precisava ter essa barriguinha, ele entendeu que ele precisava entrar em forma, né? Então, até o Batman entendeu porque as pessoas não entendem, né? Então, se a gente vê sobre treinamento de força, a gente conseguiu entender que ele é importante para a estética, ele é importante para prevenção e tratamento de doenças, ele vai ajudar na reabilitação e também na performance para a gente estar praticando algum esporte. Hoje, qualquer tipo de esporte que você esteja envolvido, desde uma peteca, um jogo de tênis de mesa, ou um atleta de alta performance de corrida, a base deles, eles precisam fazer exercício de força para ter melhor rendimento. Só que, ainda, a grande maioria procura as salas de musculação por motivos estéticos. E aí a gente vai entrar no que está acontecendo hoje, né? Cada vez mais. O pessoal que procura aí, por fins estéticos, a musculação, olha o que elas estão recorrendo hoje, né? As famosas canetinhas mágicas, né? As canetas emagrecedoras. Hoje está cada vez mais sendo utilizado Mounjaro, Ozempic, uma febre, né? Que hoje as pessoas elas estão recorrendo muito a isso. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o treinamento de força vai ter grande importância para essas pessoas que estão usando Mounjaro, Ozempic, esses fármacos, né? A gente tem alguns estudos aí que eu trouxe para você, por exemplo, em 2024, de Locatelli, onde ele avaliou o uso de Ozempic, Wegovy, Mounjaro e o Retatrutida. E aí o que ele queria ver? Qual que é o impacto dessas terapias farmacológicas sobre a composição corporal, mas principalmente massa magra? Ela emagrece? Emagrece, mas o que ela faz com a massa magra? Né? E a pergunta foi, o treinamento de força pode preservar a massa muscular durante o emagrecimento quando eu estou usando essas canetinhas mágicas? Né? E aí vamos analisar. Olha que lindo. Se a gente olha aqui, em 72 semanas, utilizando as canetas emagrecedoras versus o placebo, as pessoas perdem em média 17 quilos, que é mais ou menos uma quantidade aí que uma pessoa emagreceria aí em 1 ano e meio, né? Usando aí essas canetas. E aí você fala, pô, legal, Gustavo, então ele emagrece. Realmente, ela emagrece. Essa não é a questão. Porém, a gente tem que tomar cuidado que ela emagrece, mas olha o que acontece com a massa muscular. Elas perderam aqui em 72 semanas, menos 6 quilos de massa muscular. Aí você vai falar, ah, Gustavo, mas 6 quilos não é muito. Cara, 6 quilos corresponde a 10% de massa muscular que a pessoa perdeu em 72 semanas, só que uma pessoa normalmente perde 6 quilos numa vida, numa média de 10 anos. Em 10 anos, uma pessoa seria normal perder 6 quilos por causa dessa sarcopenia que eu disse lá pra vocês no início da aula, na palestra. Só que ela, em 1 ano e meio, ela perdeu aí o que ela perderia em 10 anos. Então, opa, as canetas emagrecem, porém a gente está tendo grande perda de massa muscular. E aí, um segundo problema. Quando utilizamos as canetas, olha aqui, a gente utilizou, aí a hora que a gente corta, aqui a gente parou de usar. Olha o que acontece. A gente tem um reganho de peso imediato, não é a longo prazo. A gente cortou o medicamento, normalmente essas pessoas elas ganham peso de novo. Em 66% do peso perdido elas reganham. Aí você vai falar, ah, mas tudo bem, ganhar peso, tá ok, ela ganhou de novo a massa muscular. Não, ela não ganha massa muscular. O que ela ganha é gordura. 66% do reganho é de gordura. Você não recupera a sua massa muscular perdida. Sabe por quê? Porque existe uma coisa que se chama teoria do ganho compensatório de gordura, que é basicamente assim, eu fiquei um bom tempo perdendo peso de uma forma muito rápida, e quando eu corto o medicamento, é uma defesa do seu organismo. Ele faz esse ganho, esse reganho de peso de forma acelerada. É como se fosse um efeito sanfona. Você emagreceu, eu cortei, pum, você vai ganhar tudo de novo, por causa dessa teoria do ganho de gordura que é compensatória. E aí, as pessoas que utilizam esse medicamento e realizam treinamento de força, que está aqui em laranjinha, elas, depois que cortaram o medicamento, elas tiveram um reganho só de 12%. Olha, então você está falando que o treinamento de força ajudou a evitar ganhar gordura? Sim. As pessoas que usam o medicamento e treinam, fazem treinamento de força, quando corta o medicamento, só 12% de peso é ganhado novamente. Enquanto quem não treina ganha 66% de peso novamente de gordura. Então, treinamento de força para essas pessoas que estão cada vez mais usando essas canetas é fundamental. E aí, se a gente analisa
massa corporal, massa gorda e massa magra, no estudo ele também traz esse gráficozinho aqui, onde ele fala, se o grupo que é o laranjinha, fez a restrição calórica e treinou, né, utilizando os medicamentos, e o verdinha que só fez a restrição calórica e não treinou, ele verificou que sim, ó, ambos tiveram redução de peso semelhante. Então, se você vai treinar ou não, não vai te impedir de emagrecer, você vai emagrecer de qualquer forma. Mas essa não é a questão, tá? Aí se a gente vai para a segunda, aqui, ele também mostra que existiu uma redução semelhante de massa gorda. Então, você vai perder massa gorda treinando ou não treinando. E há uma tendência de quem treina ter ainda uma redução um pouco maior de massa gorda, né? Porque você ainda potencializa mais o gasto calórico porque você faz atividade física. Mas o que mais me importa é isso daqui, ó. Quando eles analisaram a massa magra, tá? Quem teve a utilização da caneta, fez a dieta e treinou, ela conseguiu preservar uma média de 1 kg de massa magra, ela preservou. E os autores afirmam que o treinamento de força reduz em 93% da redução de massa magra. Então, a pessoa que usa o Mounjaro, ela obrigatoriamente, médico que prescrever, precisa falar quanto é importante ela fazer musculação, justamente para ela não perder massa, tá? E para ela preservar a massa muscular. Aí você fala, Gustavo, mas você só trouxe um estudo. Não, a gente tem mais alguns. Esse de 24 mostrou que em 82,5% das pessoas que param de usar o Mounjaro, eles recuperam o peso perdido e voltam a ter uma piora em todo o quadro sanguíneo dela, de hemoglobina, glicada, lipídio, ou seja, além dela ganhar o peso de novo, tudo aquilo que ela tinha conquistado de valores sanguíneos, né, ela piora novamente. E aí nesse estudo também de 2022, ele mostra que quando você usou o Ozempic, o Wegovy por 68 semanas, a gente teve uma redução corporal, olha só, de 17%. E aí, quando a gente faz a interrupção, que é nesse risquinho daqui, a gente também houve um reganho imediato de 67% do peso perdido, tá? E aí a gente teve uma redução de 41% do peso perdido, que é de massa magra. Então é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado e a gente precisa orientar as pessoas que utilizam essas canetas emagrecedoras o quanto é importante elas fazerem aí o treinamento de força junto com a utilização. Essa daqui, pra quem não sabe, é a Maiara, da dupla Maiara e Maraísa, ela foi uma das primeiras a utilizar aí o Ozempic, né? Ela importava na época. E aí a gente vê que ela emagreceu muito, porém ela conseguiu perder praticamente aí, ó, muita massa muscular, tá bom? E aí eu costumo brincar, as pessoas que estão usando o Ozempic começam a ficar desse jeito assim. Então é por isso que elas precisam cada vez mais usar e não deixar de treinar. Elas precisam treinar, tá? E já que a gente está falando de treinar, o que hoje a gente tem na literatura de dicas, o que a gente tem de evidência do que pode favorecer aí nessa parte de prescrição de treino de força? Primeira coisa, quando a gente vai falar de treinamento de força, a gente tem duas teorias que a gente se baseava, uma antigamente e a que a gente tem que se basear hoje, que é uma que é a teoria metabólica. Antigamente se falava que para você emagrecer, você tem que fazer um exercício contínuo, leve, moderado e de longa duração, porque vai te ajudar aí a emagrecer no metabolismo dos lipídios. Por isso que antigamente se colocava o gordinho ou a gordinha na esteira para ficar 1 a 2 horas na academia, porque eles achavam que quanto maior tempo de duração numa atividade leve, moderada, eu vou ajudar aqui no emagrecimento. Porém, que hoje a gente tem de evidência que o que a gente tem que seguir é isso daqui, ó, é a teoria matemática, onde ele mostra que o exercício mais vigoroso gera um gasto calórico que favorece o balanço energético negativo. Se a gente for ver, então, ao pé da letra com duas tabelas, é isso daqui. Vamos entender a teoria metabólica. A teoria metabólica, ela leva em consideração o substrato que você está usando para fazer exercício. Ao exercício. Vamos ver assim, qual é o substrato que está sendo utilizado para te dar energia para você fazer exercício? A teoria metabólica, ela levava em consideração isso daqui. Que, ó, se você treinava numa intensidade baixa, leve ou alta, quando você treinava numa bem baixinha, né, com 25% do seu VO2 máximo, bem baixo, ele mostrava que você gastava aqui como substrato energético, ou seja, como fonte de energia, principalmente o ácidos graxos, as gorduras. Então falava, olha só, tá vendo? Você tem que treinar leve, longa duração, porque você usa muita gordura. Enquanto se você treinar pesado, você só usa 20%, porque o principal que você está usando é glicogênio. Mas não é bem assim que funciona. A gente está falando que ele usa gordura só como fonte de energia. Isso não vai dar em nada no seu emagrecimento. O que a gente tem que levar em consideração é isso daqui. Por exemplo, quando a gente tem uma atividade que seja leve, realmente, ele usa 80% dos ácidos graxos, enquanto a mais alta vai usar 20%. Isso corresponde a 72 calorias e 60 calorias. Só que quando você pega o total de gasto calórico, esse aqui você gasta só 90 calorias. E esse aqui você gastou 300 calorias. Ou seja, aqui você está usando menos ácidos graxos que a gordura como fonte de energia, mas você está gastando mais caloria. Esse aqui você usou muito mais gordura como fonte de energia, só que você gastou só 90 calorias. Então, esqueçam isso daqui. Não usamos mais teoria metabólica para prescrição de treinamento para quem quer emagrecer. A gente tem que ver gasto calórico. É o exercício que vai gerar mais gasto calórico que vai emagrecer. Óbvio, junto com uma dieta, junto com toda essa parte que entra no combo. Treino, dieta, não é só o treino, tá? É uma junção aí de soma de fatores. E aí, se a gente mostra esse exemplo para vocês entenderem essas teorias, é exatamente isso daqui, ó. O American College fez um estudo onde ele pegou um grupo que ia caminhar e um grupo que ia correr. Eles falaram, olha, eu quero que na semana vocês atingem aí 1.450 calorias. Andando, não importa. Eu quero que no final da semana vocês atingem essas 1.400 calorias. E aí eles viram que eles precisaram fazer uma caminhada 5 vezes na semana, com uma duração de 1 hora de treino, e aí eles fizeram uma velocidade 6.6, que não é nem uma velocidade leve, ela já é moderada um pouquinho para alta, mas moderada. Enquanto o grupo que correu, eles precisaram apenas fazer 4 vezes na semana, 30 minutos de treino no dia e 11,7 de corrida, né, na velocidade, ou seja, eles correram, então já foi uma velocidade alta. Por que eu estou mostrando isso? Porque a teoria metabólica, ela se baseia nisso. Você tem que ficar longos tempos durante o treino para você emagrecer. Porém, olha o tanto de tempo que a pessoa precisou ficar se dedicando à atividade física para bater as 1.400 calorias, enquanto quem vai seguindo uma teoria mais matemática, que é o gasto calórico, em 30 minutos do seu dia, só indo 4 vezes na semana, ele bateu essas 1.400 calorias. Então, o que é até para um dia a dia, às vezes, de uma pessoa? É melhor a pessoa ir menos, com duração de treino menor, só que numa intensidade um pouco maior, ou ir mais e ficar muito tempo na academia. Então, hoje em dia, a gente fala disso. Vai prescrever treino? É gasto calórico. A gente tem que ver quanto de gasto calórico que a gente vai ter. O emagrecimento, ele está totalmente relacionado ao déficit calórico. Por isso que o seu treino tem que ser um que vai gerar mais gasto calórico, porque ele vai gerar mais déficit e vai ser mais eficiente. E aí,
Tudo isso só vai acontecer porque o treino de força, ele vai gerar aí adaptações no nosso sistema, sejam eles agudos ou crônicos. O treino de força, quando a gente faz uma sessão de treino, tudo que é aquilo adaptação aguda, é aquilo que vai acontecer ou durante o treino ou logo após a sessão do treino. Então eu tô treinando, aumentei a minha frequência cardíaca, eu suei, a minha pressão aumentou, isso é uma adaptação do meu corpo que foi aguda. A crônica é aquela que vai somando todas essas adaptações agudas aqui que eu já tive durante um tempo, até que ela vira uma coisa que é crônica. Sabe o que é crônico? A hipertrofia, o emagrecimento, a melhora da sua capacidade aeróbica. Então a gente precisa sempre treinar, e não é treinar 3 meses que resolve, não. A gente precisa treinar durante um bom tempo, a gente precisa gerar uma aderência para a gente gerar todas essas adaptações fisiológicas. E aí, essas adaptações, elas só acontecem se o personal ou a pessoa que monta o seu treino saber como vai montar, de acordo com o número de séries, número de repetições, velocidade do movimento, tempo de intervalo, a ordem dos exercícios, qual é a carga que eu vou utilizar, qual é a amplitude do exercício e a frequência. Então, eu sabendo como organizar tudo isso de uma melhor forma, eu vou conseguir gerar o emagrecimento do meu aluno. Então, manipular essas variáveis, seja ela variáveis que norteiam a intensidade, que é o peso, velocidade de execução, intervalo, amplitude do movimento, ou o volume, que são número de séries e repetições, as ordens dos exercícios, quantidade de exercícios, frequência de treino, eu saber manipular e organizar a minha sessão de treino, é o que eu vou conseguir fazer melhor aí os resultados para o meu emagrecimento. Intensidade está sempre relacionado mais à força, e o volume, hoje os estudos mostram que ele está mais relacionado à hipertrofia. Mas você que quer emagrecer, você, personal, que quer montar um treino para o seu aluno que quer emagrecer, foque nisso aqui, ó, volume, tá? Mas aí você fala, o treinamento de hipertrofia, ele tem que ser diferente de um treinamento de emagrecimento, né? Se acreditava, alguns anos atrás, que a gente tinha que fazer treinamentos para esses objetivos distintos, porque emagrecer é uma coisa e hipertrofia é outra, mas a gente já tá vendo aí, de acordo com a literatura, que não. Mesmo que seu treino seja voltado para hipertrofia, anabolismo ou para um catabolismo, que é o emagrecimento, o treino é igual, tá? Porque a adaptação que é crônica, tanto da perda de gordura e da massa muscular, que é o ganho dela, eles são os efeitos crônicos que vão acontecer junto. Então não existe diferença entre os treinos. O treino que o cara quer emagrecer vai ser o mesmo treino que eu vou fazer com o cara que quer hipertrofiar. Os estudos mostram que, por exemplo, quando a gente quer melhorar a nossa hipertrofia, os treinos precisam estar mais relacionados ao volume. Quanto mais volume de treino, melhor a hipertrofia. E os estudos para quem quer emagrecimento também mostram isso. Que o emagrecimento está relacionado também a volume. Porque quanto maior o meu volume de treino, maior é o meu gasto calórico. Então um treino mais volumoso para uma pessoa que quer hipertrofiar é o mesmo treino que eu preciso fazer mais volumoso para uma pessoa que quer emagrecer. Então não existe, eu vou te montar um treino para você emagrecer. Não, o seu treino é diferente de um de quem quer hipertrofiar. É o mesmo treino. Porque o que importa, gente, é o volume alto de treino. Quando a gente fala de volume alto, a gente precisa pensar que cada agrupamento muscular, por semana, a gente precisa tentar chegar em 16 a 24 séries semanais. Eu preciso tentar chegar em 16 a 24 semanais para peito, para costas, para perna, para bíceps, para tríceps, para favorecer a hipertrofia. E eu também preciso chegar em 16 a 24 de todos esses grupos, para quê? Para favorecer o emagrecimento. Intensidade, Gustavo. Então eu tenho que focar só no volume e a intensidade. Eu não posso aumentar o meu peso, ou diminuir, brincar com a execução, pode. Os estudos mostram que quando você mexe com a intensidade, a gente também mexe com o EPOC. O que é o EPOC? EPOC é o consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Quanto mais intenso é o exercício, mais será o seu efeito EPOC, que é um fenômeno que, assim, você acabou de treinar, o seu corpo ele vai continuar gastando ainda energia, mesmo já estando em repouso. Então você também pode fazer um treinamento intensivo. Então o mesmo treino para hipertrofia e o mesmo treino de força é o mesmo para quem quer emagrecer. Mas cuidado, tá? Por quê? Porque se eu fosse falar para vocês assim, olha, escolhe entre intensidade e volume pro seu aluno que quer emagrecer, eu, Gustavo, ficaria no volume. Sabe por quê? Porque normalmente as pessoas que estão com sobrepeso ou obeso, a maioria sedentária, que nunca treinou na vida, não tem um bom condicionamento físico, se você botar elas para fazer treinos de alta intensidade, olha, meu amigo, a chance deles desistirem é alta, tá? Eles vão treinar com você e no dia seguinte a maioria nem volta, porque eles não querem sentir dor, ou sofreram muito durante o treino, que foi muito intenso. Então, eu vou priorizar volume. E aí, conforme o aluno vai ficando mais condicionado, tendo maior nível de treinamento, consigo mexer na intensidade. E aí, finalizando, eu tenho 2 dicas aí que hoje a literatura vem trazendo para você que quer ajudar a acelerar o emagrecimento do seu aluno, tá? Primeiramente, escolha exercícios multiarticulares. Gustavo, o que são exercícios multiarticulares? Aquele que você só usa uma articulação. Por exemplo, a cadeira extensora, ela é monoarticular, porque eu só estou usando a minha articulação aqui do joelho para fazer o exercício. Substitui, por exemplo, por um leg press. Por que eu estou falando isso? Porque os estudos mostram que quando a gente usa exercícios multiarticulares, a gente tem uma capacidade de colocar mais carga. Mais carga, mais EPOC, certo? Falei para vocês agora há pouco. A gente tem uma ativação maior de massa muscular, porque a gente tem maior recrutamento muscular, e a gente utiliza várias articulações, então vai exigir mais energia, vou ter mais gasto energético durante o meu treino, como eu disse, gerando maior EPOC, maior estresse metabólico. E hoje se bate muito nessa tecla de que a gente precisa, para quem quer emagrecer, é interessante fazer um tipo de treino que é um treino full body, que é um treino de corpo todo. Em todos os treinos, você vai treinar todos os grupos musculares nessa sessão de treino, porque você vai também gerar maior volume semanal por grupo muscular, também vai ter maior recrutamento de massa muscular, maior estresse, gerando maior EPOC. Aí eu trouxe como exemplo para vocês verem uma diferença de um treino full body e um split. Um split é o que a gente normalmente faz na academia. Um full body, se seu aluno for treinar, por exemplo, você pode fazer uma divisão full body que ele vai fazer perna, membros superiores, tronco e coluna na mesma sessão. Então ele vai fazer, por exemplo, um leg press vai pro supino, abdominal, fez o agachamento, fez uma remada, fez uma lombar, foi pro desenvolvimento, cadeira extensora, abdominal, ou seja, ele passou por todos os grupamentos musculares. E aí, quando eu vou pro split, que é normalmente o que o pessoal faz, vou fazer um treino ABCD. Um treino ABC, que é aquele que você tem no dia que você treinar, peito, tríceps, costas e bíceps, pernas e ombro. Então, por exemplo, um treinamento split, peguei um exemplo, uma pessoa que num dia, sei lá, treino A, ela fez peito com tríceps, então ela fez os exercícios de peito aqui, no final jogou os de tríceps e fez um abdominal. Então, essa é a diferença de uma divisão de treino split, que é o que normalmente o pessoal faz, que é um ABCD ou um ABC, ou um full body. Para quem quer emagrecer, o full body, ele é o mais interessante. E isso que eu tô falando não é achismo, tá? A gente teve um estudo agora recente que saiu em 2024, que pegou 23 homens treinados durante 8 semanas e dividiu em um grupo que fez um treino split A, B, C, D e um full body. Então ficou o full body 11 e o split 12, ambos treinaram 5 vezes na semana, com 8 a 12 repetições, 70 a 80% de RM, o mesmo intervalo, ou seja, tiveram as mesmas características, porém o que mudou foi a divisão de treino. E o volume foi totalmente equalizado. Tanto aqui quanto aqui, eles fizeram 75 séries. Então o estudo mostrou que de segunda a sexta-feira, todos os dias eles iam lá e faziam supino, remada, flexora, ou seja, eles fizeram um treino
todo full body, todos os grupos musculares, enquanto o outro fez segunda, peito e tríceps, terça, perna e agachamento, ou seja, ele dividiu os grupamentos musculares. E aí, no final dessas 8 semanas, eles verificaram que a gordura corporal, para quem fez full body, reduziu em menos 5,7%, eles perderam, enquanto o split eles ainda ganharam. No full body, para membros superiores, eles também perderam 5,5%. O split eles ganharam 4,2%, tá? A gordura de membros, full body também perdeu 4,5%, enquanto o split também ganhou. E a gordura abdominal foi maior para quem fez o full body, que eles perderam menos 12,5%, enquanto o split eles ainda ganharam. Então, a gente viu que o full body, para quem quer emagrecer, está sendo uma estratégia muito utilizada, justamente porque você tem utilização de exercícios multiarticulares, maior volume de treino, você consegue ter maior gasto calórico por EPOC. Eu não estou falando que o treino split é ruim, então, não, você pode passar um treino split para o seu aluno, mas lembre-se, volume alto de treino é o que conta para essas pessoas que querem emagrecer. E aí, finalizando, eu queria relembrar só o que eu trouxe de mais importante aí para ficar aí na cabecinha de vocês, que treinar é importante porque a gente libera a miocina, que está totalmente relacionado à função metabólica e gasto energético, principalmente hoje os estudos mostram que a irisina é o principal marcador de miocina que vai ajudar nisso, e os treinos, eles são para quem quer emagrecer, precisam ter um maior volume de treino, precisam ser exercícios multiarticulares, e hoje o treinamento full body é um dos estudos aí, é um dos métodos de treino que vem sendo mais estudados e que parecem ter mais benefício que os outros. Assim, eu encerro a minha participação aqui, essa palestra, desculpem por ter passado um pouquinho do tempo, e agradeço, e deixo aqui a minha rede social, meu e-mail, tá? Meu Instagram é @gundafisiculturista, meu e-mail é lg@hotmail.com. Eu também faço trabalhos como consultoria, montagem de planilhas de treino, caso alguém tenha interesse, se você também tiver qualquer dúvida, quiser me chamar no particular, para tirar qualquer dúvida, pra gente conversar, fico à disposição, e é isso, agradeço aí a todos, e obrigado pela atenção de vocês. Parabéns, professor, que aula fantástica, hein? Tiramos várias dúvidas aqui. Thiago fez uma pergunta no meio da sua palestra e eu deixei no final. O Thiago e o Diogo. Thiago, você se encontra? Depois do Thiago. Bom, só. Levanta a mão. Você que faz uma pergunta pro professor Thiago. Oi. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Aqui, só elogio, parabéns, aula fantástica, palestra. Professor Gustavo, queremos agradecer mais uma vez a sua parceria. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser, o professor Gustavo, ele também está lá no grupo da Fitness Brasil. Você pode pegar, fazer sua pergunta, tirar sua dúvida. E como nós falamos ontem com o Dr. Leonardo Lima, você que é profissional, você que está começando agora, nós precisamos sempre de mentores. Então, uma pergunta, Gustavo, minha, como profissional de educação física, a partir de qual momento que você começou a inserir o exercício, que força, e quando você foi para dentro da academia? E você é novo, né, Gustavo? Eu sou novo, novo assim, né? Eu tenho 36 anos, não é tão novo, mas tô novo. Eu tenho 36 anos. E aí a sua pergunta foi como que eu inseria o treino de força na minha vida? Na sua vida, porque quando nós olhamos para a obesidade, e o que a atrás da obesidade está enfatizando é principalmente justamente sobre as crianças, né? As crianças que estão mais obesas, e não podemos colocar a culpa no pai, mas é uma parcela também, acho que falta de incentivo de fazer algum tipo de atividade relacionado com alimentação, hábitos saudáveis, e eu queria que você deixasse uma mensagem aí para nós a respeito da sua vivência aí. Bom, graças a Deus esse mito de que criança não pode fazer treinamento de força, ele já caiu por água abaixo, tá? Criança, ela deve fazer todas as atividades físicas, porque a atividade física a gente sabe que é fundamental para a saúde. Você acreditava que o treinamento de força para criança ia interferir no crescimento, ia gerar problemas articulares, a pessoa ia ficar pequenininha, negativo. Que pode prejudicar uma criança, é claro, se você pegar um mau profissional, que vai querer passar um treino totalmente intenso, como se fosse feito uma pessoa adulta, para uma criança. Então você tem que saber dosar. Então a criança, ela pode sim treinar, ela deve. E os estudos mostram que o treinamento de força para criança ajuda não só na parte aí de depois com o tempo ganhar massa, força, mas principalmente na parte cognitiva e coordenação motora. Porque você tá lá fazendo os exercícios, é seu cérebro que tá sempre funcionando, e sua coordenação motora tá sendo aprimorada. Às vezes eu vou dar palestra, às vezes eu dou aula para crianças, aí você pede para elas fazerem alguma dinâmica. Nossa, a criançada de hoje não tem mais coordenação motora, entendeu? Porque eu acho que assim, como a educação física nas escolas, infelizmente, estão reduzindo as cargas horárias, a educação física nas escolas chega um período que ela fica uma coisa optativa, né? Então as crianças ficam também cada vez mais em tempo de tela, videogame, celular, elas não brincam mais, não tem mais aquela coisa da gente de brincar na rua, jogar uma bola. Então a coordenação motora delas aí tá zero. Então o treino de força para criança é fundamental justamente para isso, também aprimorar toda essa parte de coordenação motora e cognitiva. Eu comecei a treinar com 13 anos de idade. Eu não treinava em academia de bairro, nada. Eu comecei a treinar sozinho na academia do meu prédio. Na minha época ainda, não tinha. O YouTube estava crescendo, rede social nem existia. Eu comprava revista de treino, e aí eu lia as revistinhas, e aí eu ia lendo e montando meu treino conforme eu ia vindo nessas revistas. E aí depois é que eu fui pra uma academia, depois que eu fui me interessar, estudar. E hoje eu bato nessa tecla, professor, que criança não só pode, como deve treinar. Tem que acabar com esse preconceito de que musculação é só pra adulto, que não. Crianças devem sim, e elas vão agradecendo lá no futuro pra conseguir combater e tratar todos esses problemas aqui que eles podem ter de alguma doença no futuro. Perfeito, professor. O professor tem algumas perguntas, só que nós vamos responder lá diretamente no grupo, pode ser? Tranquilo. Vamos dar uma avançada agora? Bom. Tá faltando 3 palestras ainda. Professor Gustavo, nós queremos agradecer mais uma vez a sua participação, agradecer esse conteúdo fantástico e contamos com você para os próximos eventos aí.